A gente preparou um VT de abertura para essa nossa primeira pauta. Vocês sabiam que hoje é o Dia Mundial de Combate à Osteoporose? Pois é, e quando a gente fala de osteoporose, a gente fala de uma situação que leva à perda da qualidade de vida e diversos outros problemas. Quando a gente não sente, né, quando a gente está até numa fase jovem, a gente nem imagina o quanto é difícil. E é neste momento, enquanto a gente pode, que a prevenção é bem-vinda. Vamos ver esse VT de abertura, olha lá. Dia 20 de outubro é celebrado o Dia Mundial de Combate à Osteoporose, data criada para alertar sobre os riscos da doença, que já é considerada o segundo maior mal ao nível mundial, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. A osteoporose atinge atualmente cerca de 10 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial de Saúde. O IBGE garante que 15 milhões ainda estariam propensos a apresentar o problema, que pode chegar aos 18 milhões nesse ano. A partir dos 50 anos, 30% das mulheres e 13% dos homens poderão sofrer algum tipo de fratura por osteoporose. Por isso, a prevenção da doença deve ser um objetivo durante toda a vida. Se você está preocupado e deseja se preparar para chegar à terceira idade livre da osteoporose, tenha qualidade de vida e consulte um médico de sua confiança para avaliar a saúde de seus ossos. Tá, e o assunto não é brincadeira. Convidamos hoje ele que é ortopedista, traumatologista, especialista em ombro, cotovelo e osteoporose. Dr. Renato Nieves Barreira, bem-vindo. Muito obrigado. Prazer tê-lo, viu? É enorme estar aqui. É muito importante que a gente fale dessa questão da prevenção da osteoporose. Hoje, então, né, o Dia Mundial, para que a gente tenha uma atenção para o assunto. E eu há pouco comentei com você, né, do que disse na abertura. É agora que a gente se preocupa com isso, né? Ao longo da vida, porque determinado momento pode ser que seja tarde, né? Com certeza, né? A osteoporose é uma doença que ela se caracteriza por uma perda, né, da fragilidade, um aumento da fragilidade óssea, causando uma fratura que a gente considera de fratura por fragilidade. Então, um exemplo, uma fratura de fêmur, que é o maior osso do corpo humano, não necessariamente aconteceria por uma queda da própria altura, que é uma coisa que a gente vê frequentemente, né? Então, para que isso acontecesse num adulto jovem, teria que ser um trauma de alta energia, um acidente automobilístico, uma queda de altura, um acidente de moto. E na nossa rotina a gente vê que isso acontece muito com uma queda da própria altura. As pessoas estão andando, caem e quebram o fêmur. E isso leva a como você mesmo disse, né, uma perda da qualidade de vida e vários outros problemas relacionados ao segmento da vida, né? E nesse sentido, pensando nessa fratura, é a chamada fratura por estresse. Vocês também se chamam dessa forma ou é diferente? Não, é diferente. Tá. Essa daí é a fratura por fragilidade. Por fragilidade. Isso, a fratura por estresse é uma fratura que ocorre por microtraumas de repetição. Essa é uma fratura por fragilidade. Como eu disse, é uma fratura que não aconteceria numa pessoa que tem uma qualidade óssea normal, né? Tá. Então, uma pessoa que tem uma fragilidade óssea que é ocasionada pela osteoporose, ela cai de uma altura normal e quebra o fêmur, né? Ou até, de repente, num momento que coloque mais peso, enfim, que faça um esforço maior, isso pode acontecer. Então, a pessoa pode quebrar e ter um rompimento antes até da queda, e por isso ela sem dúvida, tem a queda. Sim, muitas vezes a gente fica naquela dúvida, ela quebrou e caiu ou caiu e quebrou, né? É sempre a dúvida que a gente que surge na hora, né? Devido à fragilidade óssea estar tão grande que o movimento de rotação faz essa fratura num osso que teoricamente não deveria ter essa fratura por um movimento tão simples, pelo fato de ser o osso mais forte e maior osso do corpo humano, né? E é mais comum então o fêmur? Tem algumas fraturas que são mais comuns, né? O fêmur é a fratura mais grave dentro dessa patologia, é a fratura que leva às maiores complicações. Então, apenas uns dados assim para a gente ter ideia. Uma fratura de fêmur, em um ano, pode levar 10% do óbito, né? Então, o paciente que quebrou, em 10% desses pacientes, um ano morre. Até 80% desses pacientes não conseguem realizar pelo menos uma atividade diária
comum, como pôr uma meia, um sapato, sempre precisa de auxílio de uma pessoa. Mas tem outras fraturas que são mais comuns, que nós chamamos de fraturas sentinelas, que são aquelas fraturas que avisam que alguma coisa não está legal, que é uma fratura de punho, uma fratura de vértebra, uma fratura de arcos costais, ou mesmo uma fratura de húmero proximal, por um trauma de baixa energia. Então, vamos supor, o paciente está sentado, escorregou, caiu e apoiou a mão no chão, quebra o punho. É uma fratura que, teoricamente, não deveria acontecer, mas acontece por uma fragilidade óssea. Já por uma osteoporose osteoporose instalada. Vamos colocar um ilustre, então, para o pessoal, até para que a gente entenda, e a gente tem umas fotos mostrando, né, essa parte óssea com tudo certinho, e o que acontece com os ossos quando tem osteoporose, né, doutor? Isso, então esse daí é uma imagem, né, mostrando uma microarquitetura normal, e essa já é uma microarquitetura defasada, levando a uma fragilidade por esse desequilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea. E um mínimo impacto causando a fratura aí pela osteoporose. Olha só, ela fica então mais frágil, parece que mais fino, né? Isso, como perfeito. se ele ficasse quase que um pozinho, assim, que se dissolvesse. Fica bem rarefeito, né? Mesmo, Olha, e aí esse vídeo mostrando o desequilíbrio entre as células de formação, que são os osteoblastos, e as células de reabsorção, que são os osteoclastos. Aqui é a diferença também. Isso é a diferença. Aqui do nosso lado esquerdo um osso com uma microarquitetura normal e do lado direito um osso com uma microarquitetura comprometida pela osteoporose. Dá para ver o tamanho, a diferença entre as trabéculas ósseas, né? Que isso leva a uma menor resistência ao trauma, ao impacto causado. Né? E doutor, agora entrando um pouquinho na questão da prevenção, há tempos que vocês, médicos, comentam que a gente tem uma idade, né, que os ossos estão sendo ali formados e é naquele momento, então, que a gente consegue melhorar essa condição óssea. Passado esse tempo, né, que eu não sei até que idade, até os 20 anos, 18, como é que é essa questão? Perfeito. Vamos pegar o exemplo das mulheres, né, que são a faixa mais acometida pela osteoporose, né? Então, as mulheres, elas formam um osso, o pico de massa óssea na mulher é formado entre os 11 e 14 anos. Então, nessa idade é onde ela vai formar o banco de massa óssea que depois ela vai levar para frente, certo? Se ela não tiver uma boa formação desse banco de massa óssea, futuramente ela vai sofrer com isso, né? E até os 20, 30 anos... conseguimos manter esse banco. A partir daí já vem o declínio. E a mulher tem um grande fator agravante, que é a menopausa. Quando ela entra na menopausa, ela perde a função do estrógeno, que é um hormônio extremamente importante para a proteção óssea. Por isso que é importante, após a menopausa, as mulheres tomarem um pouco mais de cuidado, procurar o médico de confiança, solicitar exames e sempre ter uma boa qualidade de vida, para manter, já que o assunto é prevenção, né? Então, a boa qualidade de vida com uma boa alimentação, boas horas de sono, sempre prática de atividade física, principalmente atividades físicas que tenham impacto. Musculação, pilates, exercício funcional são extremamente importantes para uma boa manutenção da saúde óssea. Atualmente, a gente tem visto que pacientes que têm sarcopenia, o que é sarcopenia? Sarcopenia é como se fosse uma osteoporose do músculo. O músculo perde as fibras de contração rápida. Pacientes com sarcopenia têm uma maior chance de desenvolver osteoporose grave. Isso por conta de uma qualidade da massa muscular ruim. Então, mulheres que podem se beneficiar e até, né, numa fase mais idosa, enfim, né, da vida, se tiver uma condição muscular melhor como proteção para toda essa parte óssea, isso hoje é comprovado que ajuda muito. Perfeito, por vários fatores. Primeiro porque faz o osso, para ele se remodelar e ter uma boa qualidade, ele precisa sentir peso, ele precisa sentir a carga do músculo. A tensão muscular sobre o osso leva a desenvolver estímulos elétricos, que viram estímulos químicos, e faz esse equilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea.
Além disso, uma boa qualidade muscular é importante para a prevenção de quedas, né? Uma pessoa jovem, quando cai, ela cai... Por que as maiores fraturas são dos dedos? Porque ela cai e consegue se proteger com a mão. Ela tem a resposta rápida da musculatura. Né? O idoso, ele já cai de lado, então ele machuca o rosto, quebra o húmero ou quebra o quadril. Porque ele não tem essa força muscular, essa resposta muscular adequada para se proteger. Entendi. E além disso, a massa muscular serve como uma proteção mecânica mesmo, né? Caiu, bate a massa muscular, faz aquele hematoma e não quebra o osso. Antes de chegar no osso. Tá aí. Já tem perguntinha do público na tela, já a gente vai falar de alimentação, claro, quem escreveu pra gente. Obrigada, Joana, um beijo. Tenho 45 anos e meu médico me mandou fazer densitometria óssea. Esse exame serve para quê? A densitometria óssea é o exame que é eletivo, né, para a gente ver a qualidade e como que está a massa óssea do paciente. Tá? Geralmente, esse exame é pedido para mulheres pós-menopausa ou acima de 65 anos. Tá. Quando o médico solicita esse exame abaixo dessa idade, pode ser que ele esteja pensando em uma osteoporose secundária. Tá? Aí é uma osteoporose relacionada ao uso de medicamentos, um exemplo, o corticoide a longo prazo, ele faz uma alteração nessa massa óssea, né? Consumo exagerado de álcool, tabaco, medicamentos antiácidos estomacais, enfim, uma série de medicamentos. Então é mais para que ele consiga fazer rastrear. Perfeito. E descobrir um outro problema ou até chegar numa osteoporose antes da hora. Para isso ele precisa ter um nível, né, de suspeição de alguma patologia prévia, né? Tá, ou uma pessoa que acaba sempre tendo uma fratura, Perfeito. Ainda que na fase jovem, esse tipo de coisa. Ótimo. Se tiver uma fratura que chamamos de fratura sentinela, então uma pessoa de 45 anos, que é o caso dessa senhora que perguntou pra gente, tem uma fratura de radiodistal do punho, por um trauma de baixa energia, provavelmente é importante a gente investigar se ela não tem nenhuma causa que está fazendo com que ela desenvolva uma osteoporose precoce, que aí entraria o caso de uma osteoporose secundária, né? Por isso que é importante a avaliação completa, ver o perfil hormonal, ver se não tem nenhum distúrbio metabólico, nenhuma doença que não absorve direito o cálcio, se ela tem alguma deficiência de vitamina D, que é extremamente importante para a regulação desse metabolismo ósseo, né, do cálcio. Então esse seria o padrão ouro para a gente chegar num diagnóstico. Sem dúvida. A densitometria óssea é o exame que mostra ela não mostra a qualidade, ela mostra a quantidade de osso, tá? O osso ele é formado tanto por uma parte orgânica quanto a parte inorgânica. Então a parte inorgânica, que é onde o cálcio está depositado, a gente vê na densitometria óssea. Entendi. E a parte orgânica, que é a parte de colágeno, que dá ao osso uma maleabilidade, isso daí não consegue ver na osteoporose. Mas isso a gente consegue desconfiar que ela não tem essa qualidade tão boa por outras razões. Entendi. Eu vou colocar mais perguntinha do público, já a gente mostra a mesinha com os exemplos que o doutor trouxe para a gente falar de cálcio, de vitamina D. Olha lá quem escreveu para a gente na tela. Obrigada, Rô, um beijo. Poderia citar alguns efeitos colaterais provocados por medicamentos para combater a osteoporose? E se você puder, então, na resposta já colocar para a gente qual seria, né, o tratamento eficiente quando a gente já tem um diagnóstico de uma osteoporose, seja ela precoce ou não, e os efeitos colaterais. Veja bem, Carol, o tratamento, a base do tratamento é o que a gente vem dizendo, né? Sempre uma boa qualidade de vida, alimentação adequada, prática de atividades físicas. E temos os tratamentos medicamentosos. Tá? Atualmente temos duas classes de medicação. A classe que é antirreabsortiva e a classe formadora de osso. Tá. A grande parte dos tratamentos se faz com a classe das medicações antirreabsortivas. As medicações antirreabsortivas elas podem ser administradas por via oral, via subcutânea e via endovenosa. Tá. A via oral muitas vezes aumenta o risco de uma acidez estomacal, o paciente acaba se sentindo mal, tem aquela azia muito forte e incomoda mesmo. E as medicações antirreabsortivas, elas podem evoluir com uma complicação que é a osteonecrose de mandíbula, né? Já que falamos sobre a parte de dentição, né? Que é a exposição do osso da mandíbula, mas
é uma condição rara. Para que isso é um assunto que deve ser muito bem pesado com o seu médico. O seu médico deve te orientar muito bem quando que a medicação deve ser suspensa ou continuada. Então, por exemplo, se você for fazer algum tratamento odontológico, é importante parar? Não é importante parar? Entendi. Tem que ser conversado muito bem com o seu dentista e com o seu médico que trata da sua osteoporose, mas é uma complicação, sim. E no final é individual, né? A gente precisa passar em consulta, entender o grau que está. Com certeza. Né? Já a gente fala, então, da questão do cálcio, se também entra aí como uma suplementação para a maioria dos pacientes. Tem mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Aparecida, um beijo. Estou na menopausa e não gosto de leite de vaca, por isso consumo leite de gergelim. É suficiente junto com uma dieta adequada? Oba! Vamos já falar da dieta. O consumo de cálcio, ele é extremamente importante. Tem algumas pessoas que optam por não consumir, né, produtos derivados de animais, né? Então, que seriam os leites e derivados. Nessa situação, tem alguns alimentos que são importantes, por exemplo, verduras escuras, rúcula, brócolis, sementes. A chia é extremamente rica em cálcio, então 100 gramas de chia temos aproximadamente 600 miligramas de cálcio. Então tem outros alimentos que podemos sim fazer com que o cálcio chegue no organismo. Além disso, se porventura com a dieta não consiga atingir esse 1 grama que seria o necessário por dia, tem medicações que são suplementos de cálcio. O que é importante avaliar? Se o paciente não tem nenhuma doença reabsortiva, se ele não consegue absorver o cálcio da maneira correta, se ele tem alguma intolerância, isso daí precisa ser pesquisado com um colega profissional de saúde, e cercar todas essas dificuldades para que ele consiga atingir essa ingesta adequada de cálcio, né? Hoje é muito comum, então, que pacientes tenham, né, que, enfim, possam expelir cálcio pela urina ao invés da absorção, porque eu já ouvi uma questão assim, que por mais que seja feita uma suplementação, então com um comprimido de cálcio, tem muito paciente que perde na urina. Sim. Então acaba virando aquele, aquele enxuga-gelo, né, doutor? E tem alguns pacientes que podem até desenvolver um cálculo renal por um excesso de cálcio, por isso que é extremamente importante sempre o acompanhamento do profissional de saúde. Outra coisa que é extremamente importante também é ver como que está a vitamina D desse paciente, porque a vitamina D é extremamente importante para a regulação desse metabolismo. Então, se você tiver uma vitamina D muito baixa e estiver consumindo muito cálcio, você não vai conseguir absorver esse cálcio. O metabolismo está ruim, certo? Então, é importante manter essa homeostase completa entre a absorção e a parte hormonal e a parte de suplementação. A genética está relacionada em algum momento? Então, nessa questão até hereditária, para que as pessoas prestem mais atenção? Sim, sem dúvida. Os pacientes que têm um histórico familiar de algum parente, principalmente mãe ou tia próxima, que tem uma fratura por fragilidade ou mesmo osteoporose, é importante já fazer uma pesquisa mais precoce ou mesmo tentar fazer com que tenha uma prevenção precoce, para que isso não ocorra futuramente com ela também. Acredito que todo mundo que passe por um caso na família de uma fratura de fêmur vê o quanto é difícil o cuidado que esse paciente gera muita ansiedade, tanto da parte do paciente quanto da parte da família, as dificuldades para locomoção, enfim, é super complicado. É bem difícil. Recentemente minha avó levou um tombo e joelho, né, no caso dela, bem difícil, não foi uma questão de osteoporose, enfim, até foi, né, porque minha avó já tem prótese no joelho há anos, então foi um desgaste do osso por cima da prótese, né, então eu até coloquei aqui durante o nosso assunto essa questão de algumas perguntas um pouco específicas, porque é fato, gente, enquanto a gente não está sentindo os prejuízos, a gente não se preocupa. Com certeza. E é só quando a gente acompanha alguém que esteja passando por algo que é mais grave, mais sério, que demanda mais cuidados, porque a gente está falando de uma questão de mobilidade, né? É que a gente se atenta e fala, puxa vida, eu podia ter dado mais atenção na hora, né, naquele momento. Então, acho que a gente está até numa faixa etária, e eu sei que o nosso público tem muita gente dessa faixa etária, então que fique o nosso alerta, né, doutor? Com certeza. Para se preocupar, sim. Eu te agradeço, viu? Imagina. Prazer tê-lo aqui. Não dá tempo de fechar com perguntinha, né, Gláucia?
Falei demais, mas foram muito boas. Doutor, volta numa próxima oportunidade para a gente falar mais a respeito do assunto. Quem quiser acompanhar o trabalho, vai lá no Instagram, no @clínica_, como se diz, doutor? Prime Regen. Prime Regen, aí sim, eu estava lá tentando entender aqui qual era a pronúncia, agora sim, clínica, Prime Regen, tudo junto, tá? Então, Prime Regen, tudo junto, Regen com N no final. Tem um telefone da clínica, o 2528-9984. 2528-9984. Você já encontra o trabalho do Dr. Renato Nieves Barreira, que é ortopedista, traumatologista, especialista em ombro, cotovelo e osteoporose. Muito obrigada, doutora. Obrigado até a próxima, você. Foi um prazer enorme. Ótimo.